Hey guys! Welcome to Be Easy. Eu sou a Luísa Cardoso, your English teacher, e hoje nós vamos aprender, gente, preposições. Eu vou trazer tanta dica, tanta regra boa pra vocês, coisas que talvez vocês nunca viram por aí. Não vou ficar só no básico não, de in, on e at, não. Também vou falar disso, porque a gente não pode desdenhar, falar que não é importante, mas vou falar também sobre outras preposições que são tão importantes quanto. So, let's start? Mas antes da gente começar, eu queria que você já pegasse um caderninho aí e anotasse o uso dessas preposições, porque às vezes a gente acaba esquecendo e quando a gente anota, é mais difícil da gente esquecer. Então, se você conseguir fazer isso, ouvir, anotar, né, tentar formular frases você também, se quiser pode me mandar aqui nos comentários que eu corrijo, mas praticar é muito importante, tá, gente? Em vez também de ficar só ouvindo, então uma sugestão pra vocês. Guys, primeiro vamos falar um pouco da diferença de in e at para lugares, tá? Então, in, gente, normalmente são para lugares maiores, né? Lugares grandes, por exemplo, cidades, países, continentes. So, I live in Brazil. I was born in Belo Horizonte. Então, a gente sempre vai usar o in. E o at, guys, normalmente para lugares menorzinhos, lugares não tão significantes assim. For example, I'm at the airport or I'm at the restaurant, ok? Guys, e qual que é a diferença de all and all love? Para usar o all love, a gente vai usar sempre antes de pronomes. For example, me, they, them, us, we. Então, sempre antes disso, a gente vai usar all love. Gente, vocês lembram da música? All of me loves all of you. Ai, gente, todos os meus vídeos vai ter um exemplo de música, mas quem é meu aluno sabe que eu amo, sempre uma música vai me remeter a alguma coisa. Então, all love, sempre antes de pronomes. E agora, o all para todos os outros casos. So, for example, all the students need to wear mask. Todos os alunos têm que usar máscara. Guys, então vamos ver agora a diferença de in, on e at para falar sobre tempo. Então, in, gente, para falar sobre horas também, né? Eu posso falar assim, te vejo em 3 horas. So, I'll see you in 3 hours. Então, eu sempre vou falar te vejo em 3 horas, tá? Então, se a gente traduzisse assim. O at é quando você já tem uma hora definida, né? Então, se eu quero te ver às 3 horas da tarde, então eu tenho que falar at. So, I'll see you at 3 p.m. Então, eu te vejo às 3. Consegue ver a diferença? Nós também usamos o in antes de meses, tá? Então, I was born in November. Né? Eu nasci em novembro. Agora, se for uma data completa, quando eu falo a data e o mês, a preposição já muda, vai ser on. Guys, o próximo é besides and beside. Qual que é a diferença? Porque esse um Szinho faz toda a diferença do mundo e não tem nada a ver com plural, tá? Então, beside é uma preposição e significa perto. So, we were camping beside the river. Né? Nós estávamos acampando perto do rio. Agora, besides, com esse S, significa além. So, besides being an amazing teacher, she is very patient. Né? Além de ser uma professora incrível, ela é muito paciente. Não sei se vocês sabem, mas essas duas palavras significam entre, mas a gente usa de maneira diferente. Diferente. Daqui a pouco eu preciso ver vídeo de português, né? Agora, pra aprender. Qual que é a diferença? Among significa entre, mas quando a gente tem 3 ou mais elementos. So, she is very popular among her classmates. Ela é muito popular entre as suas amigas. Agora, between eu só tenho 2 elementos. Tá bom? Guys, on and upon, então eles têm o mesmo significado, tá? Eu posso usar tanto faz, não tem regra pra um ou outro, só que o upon ele é muito formal, nem é tão usado mais, tá? Então me lembra muito aquelas histórias, né? Once upon a time, there was a girl. Só que é mais comum falar o on, so put a book on a table, né? Coloca um livro na mesa. Guys, talvez muitos de vocês não saibam, mas tem algumas palavras em inglês, todas essas daqui, que nós só podemos usar to, quando eu quero comparar, sabe? Quando eu quero falar assim, eu prefiro café do que chá. Gente, se eu não me engano, se eu não tô muito ruim em português, eu acho que a gente também fala errado, porque eu acho que o certo deveria ser, eu prefiro café a chá. Mas algum professor de português me corrige aí. Então, em inglês, quando a gente usa o verbo prefer, a gente tem que falar to em vez de them. So, I prefer coffee than tea. Eu prefiro café a chá.
E agora, o then, gente, com todas as outras palavras, né, a gente pode usar. So, he is better than me. Ele é melhor do que eu. In and into, a gente usa o in quando a gente tá no lugar. Então, eu estava na sala de aula. I was in the classroom. Agora, quando eu quero falar que tá em direção a alguma coisa, né, tipo uma preposição de movimento, uma ação de movimento, a gente vai falar into. So, he came into my office. Ele veio ao meu escritório. Não tô falando que ele está no escritório, ele veio a, entende? Guys, essas duas preposições aqui, for and since, é muito usado principalmente no temido present perfect, quando a gente fala sobre tempo. Mas qual que é a diferença? O for, eu falo tempo, né, a duração. So, I've been studying English for 10 years, né, eu tenho estudado inglês já tem 10 anos. E agora, se eu falo since, eu vou especificar quando. Então, por exemplo, I've been studying English since 2011. Então, o for, a gente fala a duração, e o since, a gente vai falar especificamente quando algo começou. Guys, e nós também temos agree with and agree to. Agree with você usa quando você concorda com uma pessoa. So, I agree with you. Luis is the best teacher. E o agree to é quando você concorda com um plano, com uma ideia, com uma sugestão. So, I agree to your idea of sharing my videos with all of your friends. Guys, gostaram do vídeo de hoje? Aprenderam aqui comigo? Ficou um pouco mais claro o uso de preposições? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar com alguma pessoa que está aprendendo inglês também. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!